Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 203, né? A criação primária, nós não íamos gravar o segundo não, mas eu aproveitei que vó deu uma saidinha para tomar uma água e eu espichei o cabelo aqui pro segundo vídeo. E se ela não voltar, eu vou pro terceiro vídeo. Não, mas agora eu confesso, eu não vou não, até por um processo respiratório, eu não estou aguentando muito, né? Então, mas eu quis fazer hoje, porque a gente não pode fazer corpo mole. Tem aqueles dias que não tem jeito, mas a gente tem que persistir, né? Então, nesta época primitiva em que, tendo de efeito ouvir a voz do Senhor, então nós já lemos isso aqui, nós não vamos ler mais não, porque percebi ali que Galileu ele teve que usar-se de uma maestria meio que fantasiosa para poder, né, agregar. Então, ele continua: o mundo no nascedouro não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não, o poder criador nunca se contradiz, e como todas as coisas, o universo nasceu criança. Agora, esse universo nasceu criança, ele é relativo e é complexo. Porque nós sabemos que o universo é obra do Criador. E que pelo fato de ser obra do Criador, nós sabemos que o universo ele não tem princípio e ele não tem fim. O universo ele é eterno tanto quanto Deus. Só que nós temos que entender que Galileu Galilei, como outros espíritos aqui nós já dissemos, seres nenhum tem conhecimento pleno a respeito de Deus. Eu vou usar aquele termo assim, ó. Deus é uma incógnita. Não queiramos entendê-lo, que nós nunca havemos de entendê-lo. Mais adiante, em outros capítulos, Galileu menciona isso, que existem seres que um dia na evolução chega no topo. Só que nós temos que entender que Galileu também encontra-se em processo de evolução. Ora, se o Cristo, que é o Cristo, encontra-se em processo de evolução, Galileu não há de se encontrar. Aí você pode dizer assim, então quer dizer que o que Galileu disse não corresponde à verdade? Não. Não corresponde à realidade. Mas corresponde àquilo que nós conseguimos assimilar. Isto é, alguns conseguem assimilar, o que para muitos essa questão ela não passa, ela não deixa
ou melhor, não passa-se de si uma matéria de louco, né? Porque principalmente aos católicos, tratando a respeito-se de que Jesus encontra-se em processo de evolução, que Jesus não é Deus, vai para o sanatório mesmo, caboclo, né? Então, ele se emprega assim, o universo nasceu criança, revestido das mais mencionadas acima e das impulsões iniciais inerentes à sua formação mesma. Então, usando-se esse termo, o universo é eterno, não teve começo e nem fim. Ele é eterno tanto quanto Deus. Mas desde o princípio, esse nascimento é o princípio. Não é o surgimento. Tchum. Igual quando você joga uma bombinha no chão, pum, sai aquela fumaça. Ali é o nascimento. Não. Desde o princípio relativo e complexo, o universo, ele sempre possuiu, você entendeu? Inerente à sua formação mesma, a matéria cósmica primitiva. Olha só, é isso que eu queria dizer, né? Revestido das leis mencionadas acima e da impulsão iniciativa inerente à formação mesma, a matéria cósmica primitiva, fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa. Olha, amontoado de matérias. Amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Você entendeu? O universo por todo e sempre, ele sempre possuiu a matéria cósmica primitiva, a energia cósmica primitiva. Por todo e sempre. É como, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma, só para simplificar para você. Pegue eu gosto de fazer assim, só para ficar mais fácil. Pegue um aquário. Pronto, tá cheio de água, não tá? Tá. Então vamos pensar assim, que aquela água ali é a matéria cósmica universal, fluido cósmico universal. Tá bom. Agora você vai pegar um contra-gota, vai introduzir lá dentro e encher o contra-gota. Retira. Tá bom. Agora você vai colocar aquela água numa vasilha. Aí você vai pegar um medicamento e acrescentar ali e tomar. Mas você observa que, hora que você olhar lá no aquário, aquela energia, aquela água que você retirou, então vamos pensar da seguinte forma, que você retirou 2 ml de águas do aquário. Ao retirar aqueles 2 ml de água, que são aquelas matérias, outros 2 ml vão se formar no lugar daquele que você retirou. Então, quer dizer que se ali tem 10 litros de água, você tira 2 ml, vai continuar os 10 litros de água.
é a fonte de energia inesgotável, por todo e sempre, por toda eternidade. Eu gosto de dar esses exemplos assim simples, porque fica mais fácil da pessoa compreender, né? Então, e outra coisa, nesses universos, nessas dimensões, nesse universo, detentor dessa matéria cósmica universal, que é esse fluido cósmico universal, os arquitetos siderais e os ministros de Deus, eles quem possuem a responsabilidade de trabalhar esse fluido cósmico universal, dando às galáxias, dando aos sistemas solares, aos sóis, aos planetas, formas. Esse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Procure uma página aqui no princípio que chama-se Cocriação em Plano Maior e Cocriação em Plano Menor. E depois você estude também a formação, parece que a formação das galáxias. Ou não sei se é as galáxias ou nossa galáxia. É um negócio mais ou menos assim. Você entendeu? Plano maior. Cocriação em plano maior. Nossa galáxia, impérios estelares, forças atômicas, luz e calor, cocriação em plano maior, plasma divino. Olha só para você ver. O plasma divino, o fluido cósmico, é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis e seres como peixe no oceano. Gente, eu costumo dizer que esse livro aqui é muito fácil. Creio que depois que nós terminarmos o livro A Gênesis, nós vamos partir para esse livro aqui, porque esse livro aqui é muito fácil e é gostoso. Agora, eu costumo dizer que André Luiz, ele veio esmiuçar as 5 obras básicas, porque você observa, a doutrina dos espíritos é ciência, filosofia, religião, é o amor, é o caráter divino de Jesus. Então você observa as obras de André Luiz, trata de filosofia, de ciência, de religião, de lei de causa e efeito, de ação e reação, da pluralidade dos mundos, da comunicabilidade com o mundo espiritual. As obras de André Luiz tratam de ciência, de filosofia. As obras de André Luiz tratam de todas as ciências. Então, eu tenho para mim que as obras de André Luiz são nada mais que um esmiuçamento das 5 obras básicas de Allan Kardec. Então, olha só para você ver. Em virtude das forças que predominaram sobre um
ou sobre outros deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram ao seu desenvolvimento, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral, os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema ou de novo se dividiram em outros centros secundários. Aqui ele está tratando a respeito de que algumas regiões no cosmo, elas abundaram-se, né? Ou se abundaram de fluido cósmico universal, e por isso ali em determinadas regiões, muito mais aglomerado, tanto de planetas quanto de sistema solar, de galáxias, de nebulosas, ali naquela região ficou mais densa, né, impregnada. Mas é preciso dizer, mais para frente vai nos mostrar isso, mas é preciso esclarecer que essa densidade das nebulosas, dos aglomerados de galáxias, são apenas fictícios. Por que fictícios? Porque Galileu mesmo nos diz que, chegando-se até essas nebulosas, percebemos que essas nebulosas, elas existem como num processo de matização. Que quer dizer isso? Se você tem condições de adentrar uma nebulosa, imediatamente desaparece aquela nebulosa para logo mais adiante um número incontável de anos-luz, outras nebulosas aparecerem, outras aglomerações aparecerem, outras galáxias aparecerem. E o mais interessante em tudo isso é que nós sabemos que no cosmo nem um milímetro encontram-se vazio por falta de elemento cósmico universal, que no caso, o fluido cósmico universal. Pode existir aglomerado de galáxias, pode existir aglomerado de nebulosas, pode não existir aglomerado nenhum em determinada região, mas isso não significa que aquela região é um vácuo vazio, porque não existe sequer 1 milímetro nos cosmos, em todas as dimensões, espaço desocupado, vazio. Tudo é preenchido pelo elemento, pelo éter divino, pelo Pai todo misericordioso. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, se nós pararmos para analisar o universo,
ele, praticamente o corpo físico, é uma réplica perfeita do universo, o que nós podemos compreender aqui com Galileu. Neste exato momento, por exemplo, Covid 2019, onde o vírus mais ataca no ser humano, nos pulmões. Então, é lógico que os infectologistas, os neurologistas, não, os biologistas, né? Se eles vasculham os pulmões, eles percebem ali um aglomerado maior de vírus do Covid, porque o Covid ataca os pulmões. Agora, olha para você ver o interessante. Cada vírus tem uma preferência no organismo físico. Será por quê, né? A lei de causa e efeito, não é? A dengue, ela já prefere o fígado. Olha que bichinha danada, essa dengue, não é? Ô bichinho danado, prefere o fígado. Será por quê? Será que é porque o fígado é o metabolizador do organismo físico? Será que é porque todos os elementos passam pelo fígado? Não corresponde também. Isso é relativo. É a lei de causa e efeito. Os biologistas, eles podem até pensar dessa forma, mas não corresponde esse argumento deles, até porque o que leva o Covid-19 a atacar os pulmões? Será que é por causa do oxigênio, do hidrogênio? Nós não sabemos. A única certeza que nós temos que são seres rudimentares em processo de evolução dentro do nosso próprio organismo, né? Nós vamos, olha só para você ver, em virtude das forças que predominam sobre um ou sobre o outro, deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram ao seu desenvolvimento, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou de novo se dividiram em outros centros secundários, né? Nós vamos ler só até aqui, nós não vamos para outro vídeo não, porque eu confesso que eu não consigo ir para outro vídeo hoje, devido à deficiência de oxigênio nos meus pulmões. Então, mas já tá bom, 2 vídeos já dá para as pessoas assim, não só assistirem, como também matar a saudade, né? E que é um conselho, não deixa esses vídeos só guardados no YouTube, não. Guarda uns para você também, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Às vezes amanhã o YouTube encerra o trabalho dele, a gente não sabe. Então, você tendo alguns aí guardado, que sirva para você estudar, analisar de vez em quando, não custa nada, né? Então, que Deus e Jesus nos ilumine e nos fortaleça.